Ensino e barbárie nas escolas. O que estamos fazendo de errado? É o que a gente vai discutir hoje, depois da vinheta. Olá, pessoas! De uns anos para cá, a gente está assistindo ao crescimento de um tipo de violência nas escolas que décadas atrás não existiam ou eram tão incomuns que não apareciam nas estatísticas. Em menos de 30 dias, a gente já teve ao menos 2 ataques violentos em escolas brasileiras, numa escola da cidade de São Paulo e numa creche na cidade de Blumenau, de Santa Catarina. Como se fosse um grande surto, uma doença que aparece do nada, surgem ataques horrendos às escolas, muitas vezes por parte de menores, transformando nossas doces escolas em verdadeiros alvos das mais brutais atrocidades. A vontade das pessoas, num primeiro momento, diante desses acontecimentos, costuma ser a individualização do problema. O foco vira o criminoso, o desejo das pessoas é o da retribuição da violência. Daí buscam-se os culpados, o professor que nada fez, a direção que não estava presente, tudo vira caso de polícia e de armas, etc, etc, etc. Mas guarde por hora essa informação. Vamos pensar uma outra coisa. Do outro lado dessa história, a gente teve a suspensão do novo ensino médio, que era justamente uma proposta de ensino que se dizia tão inovadora, mas que não foi capaz de compreender nem de atuar na prevenção de acontecimentos tão violentos como esses. Afinal, as escolas brasileiras precisam mesmo de estrutura, verba bem aplicada, com profissionais bem formados e articulados, e não apenas profissionais assediados para a obediência das burocracias e dos aplicativos. A escola precisa ser melhor, deveria antes de mais nada estar mais atenta às novas realidades midiáticas tão cheias de ódio. Deveria se mostrar mais ágil no trabalho com equipes multidisciplinares, com profissionais das áreas da saúde e do bem-estar social, como psicólogos e agentes sociais. Na prática, o novo ensino médio nunca foi tão novo e seu funcionamento tem como objetivo uma única coisa somente: acabar com o pensamento crítico de alunos e de professores. Oprimidos por um currículo caótico, desconexo e completamente burocratizado, alunos e professores perdem a possibilidade de construírem, no seu dia a dia, suas próprias práticas pedagógicas autônomas, criativas e emancipatórias. E os professores que mais articulam essas coisas são, no geral, os profissionais das ciências humanas e da linguagem. Eu sei. Você deve estar se perguntando o que a violência nas escolas tem a ver com essa crise da educação brasileira que você está falando. E eu digo que tem muito a ver. A desarticulação desse vínculo pedagógico, afetivo e crítico entre professores, alunos e funcionários, que deveria caracterizar uma escola autônoma e pensante, acaba abrindo espaço para que os discursos e práticas de ódio encontrem um lugar nas escolas, nas brechas dessa educação desumana. Vamos assistir aqui um trechinho da entrevista do psicanalista Christian Dunker ao jornal do UOL, quando a jornalista pergunta para ele sobre a violência nas escolas, se isso seria um ato isolado de violência ou se isso encontraria um eco mais profundo em nossa sociedade. Você acha que não é um caso isolado, Dunker? Você acha que esse episódio de Blumenau está ligado a tudo isso que a gente está falando, dessa disseminação do discurso do ódio, dessa raiva das pessoas? Mas também todos nós temos que olhar para como é que nós estamos tratando os professores nesse país. Como é que a educação está sendo tratada? Que lugar ela está tendo no debate? Eu pergunto, né? Talvez vocês possam ter uma ideia, por que as escolas? Será que a gente não teve um processo de demonização de professores, um processo de produção do professor, principalmente do professor de história, uma espécie de inimigo público? E daí você diz, não, mas aconteceu aqui uma escola de forma totalmente indeterminada. Ou seja, existe uma implicação entre os nossos pensamentos, as nossas palavras e os atos. Olha lá, acho que temos aí uma pergunta muito interessante que a gente tem que olhar com carinho. Por que essa violência justo nas escolas? Claro, a resposta não é simples, existem vários fatores. A circulação do ódio em agrupamentos de internet, grupos de cultivo ao ódio, sempre próximos da extrema-direita que buscam o extermínio das minorias, das diferenças e, claro, dos diferentes. Há um conjunto de coisas que a gente pode pensar e fazer para controlar esses grupos. Regulamentação da mídia digital é uma, por exemplo, mas não é nisso que eu quero entrar agora. Veja,
Até há pouco estávamos sob o domínio da ignorância como política oficial de Estado. Eu, sinceramente, lamento ter que cair em tema político, mas é inevitável, é fato. Por exemplo, o representante do país lá fora, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, já afirmava diante da ONU, abro aspas, se nos querem párias, que sejamos então esse pária, fecha aspas. Não podemos esquecer que o que nos trouxe até aqui foi o anti-intelectualismo, cuja forma mais famosa foi o terraplanismo. O anti-intelectualismo foi a tônica político-ideológica do país. Deixou suas marcas até hoje, e ao menos que estejamos efetivamente preparados para combatê-lo, ele não vai sair daqui tão fácil. Há bem pouco tempo a moda era odiar o professor de História, de Humanidades. O ódio ao professor de Geografia, Sociologia, História e Filosofia era modinha por aqui. A gente não pode fingir que isso passou e que está tudo bem. Não, não está tudo bem. O Brasil ainda odeia seus professores, os de Humanas mais ainda. Há pouco tempo atrás, o então ministro da Educação, o Sr. Abraham Weintraub, acusava as universidades de fornecimento de drogas, de que as faculdades de humanas não deveriam ser estimuladas pelo Estado, e, no mesmo período, ele chegou a impedir o pagamento de bolsas de pós-graduação no país. Aviso, a pesquisa no Brasil é em sua maioria paga com bolsas, e não com salários. Mais para frente eu faço um vídeo explicando um pouco como isso funciona. Mas olha só, uma observação aqui, tá? Erastótenes de Cirene, pensador africano, diretor da Biblioteca de Alexandria no século II a.C., ou seja, há 2025 anos atrás, não só já havia provado que a Terra era redonda, como já havia calculado seu diâmetro aproximado. Claro que de lá para cá não foi falta de escola. Claro que não se trata de desconhecimento ou falta de informação, justamente num mundo onde a regra é o acesso fácil à informação. O problema é o outro. O problema é o outro. O problema é o ódio. O problema é hoje o que o ódio engaja. No nosso atual sistema, chamado de capitalismo da atenção, onde nossa moeda são os likes, mas as visualizações só ganham forma com os hates, o ódio se tornou a verdadeira Bitcoin. Ele engaja, ideologiza, ele forma agrupamentos que podem ser mobilizados para os interesses políticos que nunca são os da maioria da população. O ódio na mão vale ouro, e uma escola crítica e emancipadora estraga esse precioso tipo de mineração. E é por isso que eu acho que a escola é hoje o alvo. E ninguém está salvo. A gente não precisa de só um novo ensino para enfrentar o futuro. A gente precisa de uma outra escola, se é que ela deve continuar se chamando escola. Uma outra escola que será crítica, criadora, pensante, artística, autônoma. Essa sim, essa será capaz de nos construir um agora verdadeiramente novo amanhã. Eu sou o professor Fábio Casemiro e esse é o nosso canal Cultura Crítica. Valeu!